Minha família achou que seria engraçado me abandonar em outro estado. Agora, querem fazer parte da minha vitória. Aconteceu quando eu tinha 22 anos. O verão havia começado, e como de costume, eu passava os dias trabalhando na loja de ferragens da minha família. Era o tipo de emprego que ninguém queria, mas que meu pai fazia parecer um privilégio, me pagando quase nada, claro. Morávamos todos na mesma casa, porque para o meu pai, que todos chamavam de Banks, fazer faculdade era uma ideia absurda, um desperdício de tempo e dinheiro. Meu irmão Alan era o filho que ele idolatrava. O queridinho. E eu? Eu era só o alvo fácil para piadas, insultos e desprezo. Desde pequeno aprendi que, naquela casa, ou você se tornava uma extensão de Banks ou era tratado como escória. Alan escolheu a primeira opção. Eu não tive muita escolha senão aguentar. Então, quando Banks anunciou que toda a família viajaria para o casamento do tio Rick, no Colorado, eu deveria ter sentido que havia algo estranho. Nós não éramos uma família que viajava, muito menos para ocasiões especiais. Mas eu fui. Talvez por hábito. Talvez porque não sabia dizer não. 3 dias depois, no meio da estrada e já saturado de abusos e provocações, desejei ter inventado qualquer desculpa para ficar. Durante o trajeto, o padrão era o mesmo, meu pai e Alan se revezando em me transformar no alvo favorito, enquanto minha mãe soltava ocasionais protestos frágeis, do tipo já chega, que ninguém levava a sério, nem ela mesma. Era como se tudo já estivesse coreografado, e eu apenas cumprisse meu papel no teatro da humilhação. No terceiro dia da viagem, fizemos uma parada num posto de descanso isolado no meio do Colorado. O lugar era cercado por campos abertos, montanhas distantes e um silêncio inquietante. As únicas construções eram um banheiro quase em ruínas e algumas máquinas automáticas de refrigerante e salgadinhos. Eu estava exausto, dormindo no banco de trás do nosso Suburban verde escuro, e aproveitei a parada para esticar as pernas e usar o banheiro. Não levei celular, estava carregando no carro. Também não levei carteira. Por que levaria? Estávamos no meio do nada. Lembro com clareza do que vestia, uma camiseta velha do Metallica, jeans rasgado no joelho e um par de Vans desgastados. Uma roupa comum, sem qualquer preparação para o que viria a seguir. Demorei talvez 10 minutos no banheiro. Quando saí, o sol forte me cegou por um instante. Piscando contra a luz, olhei ao redor. O carro havia sumido. O estacionamento estava completamente vazio. Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mais uma das pegadinhas de Alan e Banks. Talvez tivessem movido o carro para me assustar. Caminhei ao redor da área, procurando em todos os cantos, até o último ponto possível. Nada. Comecei a sentir o estômago gelar. Sentei na calçada, tentando manter a calma. Disse a mim mesmo que era só uma tentativa de me provocar. Eles iriam voltar. Qualquer minuto agora. Esperei. 1 hora se passou. Pessoas vinham e iam, algumas me observando de forma curiosa. Um caminhoneiro se aproximou e perguntou se eu estava bem. Menti, dizendo que esperava minha namorada. Ele assentiu e seguiu viagem. Depois de 2 horas, a realidade começou a se impor. Eles não voltariam. Pensei em pedir um telefone emprestado. Ligar. Implorar. Dizer que aquilo tinha ido longe demais. Mas quando me aproximei de uma mulher com 2 crianças, hesitei. De repente, tudo o que vivi naquela casa passou como um filme pela minha cabeça. Lembrei de todas as vezes que me humilharam, das risadas às minhas custas, da indiferença de minha mãe, do prazer cruel com que Alan me tratava. Cada gesto, cada frase carregada de desprezo. Eu podia quase ouvir a voz de Alan, aposto que ele tá chorando agora. Minha mãe, com sua fragilidade conveniente, diria, Banks, isso passou dos limites. Mas, como sempre, sem mover um dedo. Foi naquele instante que tomei uma decisão. Me aproximei da mulher e pedi o celular emprestado, mas não para ligar para minha família. Usei para buscar o número de um abrigo para jovens em situação de risco em Grand Junction, a cidade mais próxima, cerca de 60 quilômetros dali.
Em seguida, perguntei à mulher se poderia me deixar na cidade, alegando que minha família teve uma emergência e que alguém viria me buscar mais tarde. Ela hesitou, avaliou minha aparência, talvez notando que eu parecia mais perdido do que perigoso, e concordou. Cheguei ao abrigo ao anoitecer. Tudo era estranho. Eu não tinha absolutamente nada além da roupa do corpo. Sem documentos, sem dinheiro, sem qualquer plano. Dave, um dos funcionários, me deixou usar o computador. Vasculhei a lista de convidados do casamento do meu tio, cogitando a possibilidade de ir até lá e encontrar minha família. Mas, olhando para aquela tela, percebi que não fazia sentido. Por que eu correria atrás de pessoas que riram enquanto me deixavam sozinho à beira da estrada? Foi então que tracei um novo plano. Criei um e-mail novo, pesquisei como tirar documentos provisórios e procurei empregos que pagassem em dinheiro. 2 dias depois, consegui meu primeiro trabalho, lavador de pratos num restaurante simples chamado Sonny's. Entrei no lugar e perguntei se precisavam de alguém. Disse que haviam me roubado a carteira, mas que precisava muito de uma vaga. Geraldine, a dona, era uma senhora com cabelos grisalhos e mechas roxas, cheia de tatuagens. Me olhou da cabeça aos pés e disse, sem rodeios: "O lavador de pratos saiu ontem. Se você roubar de mim, eu te mato. Pode começar agora." E foi assim que começou minha nova vida. Acordei no dia seguinte com a cabeça pesada e o coração ainda mais. Estava em um quarto simples do abrigo, um beliche, um armário enferrujado e paredes descascadas. A realidade bateu com força, eu estava sozinho, sem documentos, sem celular, sem dinheiro e sem nenhuma ideia do que faria a seguir. A única coisa que eu sabia era que não voltaria. Não depois daquilo. Dave, o responsável pelo abrigo, percebeu que eu era novo ali. Se aproximou sem fazer muitas perguntas. Só disse que, se eu quisesse, poderia usar o computador comunitário por alguns minutos. Agradeci, e sentei em frente à máquina. Digitei o nome do meu tio no Google, tentando localizar o endereço do casamento. Pensei, por um momento, em aparecer de surpresa e encarar todos. Mas à medida que vi os nomes da minha família na lista de convidados, a raiva voltava. Aquilo não era uma piada. Foi abandono. Deliberado. Frio. Cruel. Fechei a aba do navegador e criei um novo e-mail. O velho, vinculado a toda a minha vida passada, ficaria para trás. Pesquisei como conseguir documentos emergenciais, quais empregos contratavam pessoas sem carteira de identidade e onde encontrar lugares para conseguir uma refeição. Em poucos minutos, um esboço de plano começou a tomar forma. Um plano que, pela primeira vez, não incluía minha família. 2 dias depois, encontrei um pequeno restaurante chamado Sonny's. Era o tipo de lugar onde ninguém faz muitas perguntas, e o cheiro de gordura era permanente. Entrei pela porta dos fundos e encontrei Geraldine, a dona. Uma mulher de cabelo grisalho com mechas roxas, braços cobertos de tatuagens e um olhar que avaliava mais do que parecia. Disse a ela que minha carteira havia sido roubada, mas que eu precisava muito trabalhar. Ela não pestanejou. O lavador de pratos saiu ontem. Se você roubar de mim, tá morto. Começa agora. E assim começou minha nova vida. Nas semanas seguintes, eu virei uma máquina. Trabalhava dobrado, dormia no abrigo, usava roupas doadas e economizava cada centavo. Dave me ajudou a entrar em contato com o cartório do meu estado natal para começar o processo de tirar uma nova identidade. Era lento, mas era um começo. Com o primeiro pagamento, comprei um celular pré-pago daqueles bem simples. E foi com ele que, 7 dias após o abandono, recebi a ligação. Número desconhecido. Atendi. Era minha mãe. A voz dela tremia. Salvador? Você tá bem? A gente te procurou por toda parte. Minha espinha congelou. Eu ouvi aquela voz fingida, aquele tom de arrependimento fabricado. Foi só uma brincadeira, querido. Esperamos 20 minutos e você não estava lá. Mentira. Mais uma. E no fundo da chamada, pude ouvir a voz grossa de Banks, meu pai,
diz pra ele parar com o drama e ir pra casa do Rick logo. E, como se fosse o coro final, a risada de Alan. Salvador, tá aí? Diz alguma coisa. A gente tá preocupado. Mas naquele momento, eu não sentia mais medo. Nem tristeza. Só uma clareza cortante. Eles não queriam me encontrar por amor ou preocupação. Queriam retomar o controle. Queriam um saco de pancadas de volta. Desliguei. Bloqueei o número imediatamente. Depois, todos os outros que consegui lembrar. No dia seguinte, fui à loja da Verizon e troquei o chip. Antes disso, vi 107 chamadas perdidas. 107. Imagino a frustração de perceberem que, desta vez, não funcionaria. O jogo deles acabou ali. Um mês depois, já tinha me mudado para um pequeno estúdio sobre uma lavanderia. Cheirava sabão o tempo todo, mas era meu. Cada centavo do aluguel saía do meu trabalho no Sonis. Geraldine, que podia ser rude, mas nunca cruel, me promoveu a auxiliar de cozinha. Começou a me ensinar a cortar legumes sem arrancar um dedo, a lidar com os pedidos, a entender a dinâmica da cozinha. Às vezes, entrava no meu e-mail antigo, apenas para ver o que diziam. Lá estavam as mensagens. Minha mãe, estamos arrependidos. Volta para casa. Meu pai, essa palhaçada tem que acabar. Seja adulto. Alan, era só uma brincadeira, cara. Para de ser bebê. Nunca respondi. Não uma única vez. A liberdade é isso. Quando você finalmente prova, percebe que nunca mais quer voltar à gaiola. Claro, teve dias difíceis. Eu via no Instagram fotos de famílias felizes, pessoas sorrindo com seus pais e irmãos, e sentia um buraco no peito. Nada preencheria aquele vazio. Nada compensaria o que vivi. As noites solitárias pesavam, especialmente em datas comemorativas. Mas, toda manhã, eu acordava no meu cantinho, tomava café da máquina comunitária, ia para o Sonis e era tratado como alguém. Como um ser humano. 3 meses depois do abandono, uma nova mensagem apareceu no e-mail antigo. Era do tio Rick. Sal, sua mãe me deu esse e-mail antigo, mas voltou como inválido. Você está bem? Seu pai pergunta por você. Bloqueei na hora. Naquela noite, tive meu primeiro ataque de pânico em muito tempo. Sentei no chão do banheiro às 3 da manhã, sentindo o peito apertar como se estivesse sendo esmagado. O ar parecia não entrar. Meus pulmões pareciam murchar. Kendra, que dividiu o apartamento comigo desde que nos conhecemos no restaurante, me encontrou ali. Sentou ao meu lado, o ombro tocando o meu, sem dizer nada. Depois de um tempo, quando voltei a respirar, ela falou algo simples, mas essencial. Eles só podem te tirar algo se você deixar. Foi ali que decidi agir. Liguei para um advogado. Me informei sobre ordens de restrição. Ajustei as configurações de privacidade de todas as minhas redes. Pedi a Geraldine que instruísse os funcionários a não darem nenhuma informação sobre mim, caso alguém perguntasse. Estava determinado a proteger o que eu tinha construído. 6 meses depois, Geraldine me chamou no canto. Disse que pensava em abrir uma nova unidade do Sonis, do outro lado da cidade, e perguntou se eu queria gerenciar o lugar. Não ser dono, mas ser o responsável. Fiquei em choque. Gente como eu não recebe esse tipo de oportunidade. Banks me ensinou isso com afinco. Mas, contra todos os instintos de autossabotagem, eu disse sim. Naquela noite, Kendra, ainda meio sonolenta, murmurou, você seria um idiota se não aceitasse. Doug, outro colega da cozinha, apenas deu uma tragada no baseado e disse, Dan, você já administra esse lugar, na real. O novo restaurante ficava num bairro bem diferente. Mais afastado, com ruas mais largas, uma vizinhança tranquila e uma clientela exigente. Geraldine me deu liberdade total para montar a equipe. Levei Doug comigo, ele era lento, mas leal, e também indiquei Kendra como gerente de atendimento. Ela era ótima com gente, sabia ouvir e resolver problemas antes que eles surgissem.
Nos primeiros meses, a gente mal dormia, mas fazia tudo com paixão. Era como cuidar de algo vivo, que dependia da gente para crescer. A unidade nova do Sonis começou pequena, mas virou um sucesso em pouco tempo. Clientes voltavam, traziam amigos, postavam fotos da comida nas redes. Recebemos elogios no Yelp, fomos citados em um blog local. E então, um dia, Geraldine me chamou para conversar. Disse que queria que eu me tornasse sócio. Que confiava em mim, que via potencial, que já considerava o restaurante mais meu do que dela. Eu chorei na frente dela, sem vergonha alguma. Ela acendeu um cigarro e disse: você é um dos bons. E foi isso. Meu passado inteiro parecia dissolver ali, diante da única pessoa que me deu uma chance sem querer nada em troca. Mas o passado, mesmo enterrado, sabe cavar. Quase um ano depois daquele casamento, numa terça-feira qualquer, Kendra chegou com o rosto branco como papel sal. Tem um cara lá fora. Tá perguntando por você. Diz que é seu irmão. O sangue sumiu do meu rosto. Caminhei até a porta dos fundos, onde um rapaz de camisa social amarrotada esperava. Era Alan. Um pouco mais magro, olheiras profundas, mas ainda com aquele mesmo ar de superioridade. Aí, mano, começou ele, como se nada tivesse acontecido. Demorou, hein? Até te achar. Eu fiquei parado. Nem sabia o que dizer. Pai tá doente. Câncer. Disse que queria te ver. Fiquei mudo. Alan se mexeu, desconfortável. Eu sei que o que a gente fez foi escroto. Que passamos dos limites. Mas, era só uma brincadeira. Você sempre foi meio sensível, sabe? Respirei fundo, tentando não explodir. Sensível? Cara, olha pra você. Tá bem, né? Até que a gente te ajudou a sair daquela bolha. Virou homem. Foi aí que percebi. Eles não entendiam. Nunca entenderiam. Na cabeça deles, eu era o fraco, o sensível, o que dramatizava tudo. Não vi arrependimento nos olhos de Alan. Só o incômodo de alguém que precisa de algo. Talvez o testamento, talvez limpar a consciência. Nada sincero. Vá embora, Alan, eu disse, firme. Aqui você não tem nada. Ele tentou rir, mas ficou parado. Depois, bufou, virou as costas e saiu. Kendra apareceu atrás de mim. Quer um café? Quero. Nos sentamos ali fora, tomando café enquanto a tarde caía. Ela me olhou e perguntou: Você vai ver seu pai? Eu balancei a cabeça. Ele me enterrou no estacionamento de uma igreja e foi comemorar um casamento. Nada do que ele diga agora apaga isso. Entendi, respondeu. E não falou mais nada. Era o que eu mais gostava nela, sabia ouvir sem invadir. Com o tempo, deixei de olhar os e-mails antigos. Troquei de número outra vez. Comecei a frequentar uma terapia comunitária. Fui entendendo que, mesmo com todas as cicatrizes, eu podia criar algo novo. Que não era obrigado a aceitar migalhas emocionais só porque vinham de quem me trouxe ao mundo. 2 anos depois, abri minha própria lanchonete, batizada de Nó Desfeito. Um nome simbólico. Ali, cada cliente era tratado com respeito, cada funcionário recebia bem, e nenhum grito era tolerado. Quando me perguntavam por que o nome, eu respondia: porque a gente veio de onde tudo era amarrado demais. Aqui, a gente respira. Nunca mais falei com minha família. Soube por conhecidos que Banks faleceu. Não fui ao enterro. Não mandei flores. Não houve espaço para culpa. Minha vida começou no dia em que eles me deixaram para trás. E embora dou a admitir, talvez eu precise agradecer. Se não fosse aquela crueldade disfarçada de piada, eu nunca teria me libertado. Nunca teria descoberto quem eu sou. E hoje, com tudo que construí, posso dizer com toda certeza: eles me deixaram no chão, mas fui eu quem decidiu levantar.